A Deus, amém. Meus irmãos, uma alegria poder repartir a palavra com os irmãos. Estou com o privilégio de ter meu sogro aqui hoje, veio com a camisa do CSA. O Marcan já me disse que meu microfone é azul, então qualquer piada que eu ia fazer sobre azulino caiu por terra já, vou ficar no meu canto, quieto. Pastor Técio tá viajando, tá cuidando dos pais dele. E eu peço que a igreja se mantenha em oração pela vida dos pais dele, que a gente possa abençoar e cuidar a vida do nosso pastor também, enquanto ele busca cuidar dos seus pais. Mas nessa manhã a gente vai conversar um pouquinho sobre a palavra, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor nos trouxe. E eu queria que os irmãos pudessem abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15. A gente vai passear um pouquinho, mas a gente vai ficar hoje em 1 Samuel, capítulo 15. A gente vai ler um bocado desse texto. E aí eu queria que os irmãos pudessem abrir a Bíblia. A gente vai começar a partir do versículo 3. E eu preciso só dar um contexto para os irmãos antes da gente começar, que é o seguinte: o povo estava querendo um rei, Deus providenciou um rei para o povo, Samuel unge Saul como rei, e a partir disso começa a se passar essa história que a gente vai ler aqui um pouquinho. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 15, a gente vai ler a partir do versículo 1 até o versículo 3 primeiro, que diz assim: Samuel também disse a Saul: o Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo o que lhes pertence para destruição. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, o que a gente está vendo aqui é uma ordem do Senhor através do profeta Samuel, onde ele se dirige a Saul para que Saul possa ir até um povo, os amalequitas, e para que então ele possa atacar aquele povo. A gente precisa lembrar que naquele tempo guerra era uma coisa muito comum. O povo vivia constantemente em guerra. Então Samuel dá essa direção para que Saul possa atacar aquele povo, mas ele dá uma ordem específica. E aí eu vou pedir a ajuda do Vitor para a gente voltar lá no versículo 3, que diz assim: agora vão, ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo o que lhes pertence para a destruição. Então, para a gente começar essa reflexão, eu preciso que vocês entendam esse contexto. Deus está dando, através de Samuel, uma ordem para que tudo seja atacado. E às vezes, quando a gente fala tudo, a gente tem a mania nordestina de exagerar, né? Então a gente fala tudo, mas a gente não está falando tudo. Perdi tudo. Estou sem nada. A gente coloca uma hipérbole nas nossas frases. A gente faz um exagero. Estou morrendo de fome. Quem é que nunca disse isso? Então a gente exagera nas coisas que a gente está falando. Mas aqui não. Aqui o Senhor está pedindo para que Samuel dê um direcionamento a Saul, para que ele leve tudo. Inclusive, uma das coisas que está sendo direcionada a levar são os animais. E não é simplesmente levar no sentido de pegar e levar para casa. Não, é mate os animais. Destrua tudo que você encontrar naquela terra. É tipo assim, ó. Quem em algum momento já lidou com criança vai entender o que é que eu quero dizer. Você tem uma criança, a criança está lá, e a criança decidiu brincar. A criança não vai brincar com um brinquedo. A criança quer brincar com o quê? Com todos os brinquedos. E a criança não quer brincar somente com todos os brinquedos. Ela quer brincar com a tampa da panela, ela quer bater a tampa da panela no chão, ela quer fazer barulho. Então não é uma coisa pequena. A brincadeira da criança não é uma coisa pequena. E aqui é na ótica da destruição. A destruição que está sendo dita aqui não é uma destruição pequena. E a gente pode até dar um contexto para essa destruição, que é o seguinte: o povo estava saindo do Egito, o povo estava peregrinando pelo deserto, e um determinado povo, esse povo, os amalequitas, decidiram atrapalhar o caminho do povo de Deus. E a partir desse atrapalhar do caminho é que surge então essa ordem de destruição. Então é uma destruição completa, é uma destruição não do exagero nordestino, do nosso exagero cotidiano, mas é uma destruição onde Deus chama o povo, chama Saul para fazer uma destruição de tudo aquilo que existia naquele lugar. Mas a gente vai ver o que é que acontece mais para frente e vocês vão entender um pouquinho do porquê, a relação com a criança. Então, o povo vai até a terra dos amalequitas e
nesse processo onde eles estão em guerra, eles tomam algumas decisões. Eles tomam primeiro a decisão de poupar o rei, essa é uma primeira decisão que eles tomam. E a segunda decisão é que eles decidem levar algumas coisas com eles. Então, eles decidem levar os animais com eles, eles decidem levar, não qualquer animal, os animais de melhor qualidade. Eu não entendo muito de cavalo, de boi, essas coisas, mas eu entendo que existem animais que valem muito quando colocado num leilão, por exemplo. E naquela época era mais ou menos assim, porque naquela época, por exemplo, não tinha um carro, um avião para que o rei pudesse se transportar. Então ele se transportava em cima de animais. Então ele procura os animais mais fortes, aqueles que possuem mais valor. E é isso que acontece aqui nesse momento. Então o povo, junto ao rei, decide poupar os animais. E a gente vai ler então aí no versículo 9 agora, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9, que diz assim: Porém, Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais novos, engordados, aquela história do boi gordo que a gente escuta, e os cordeiros, e tudo o que era bom, e não quis destruí-los por completo, mas tudo o que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Então, o que é que está dizendo aqui, tá? Aqui está dizendo assim, olha, tudo aquilo que não era bom, que ele não considerava bom, eles resolveram destruir. Mas aquilo que eles consideravam bom, de proveito, então, o boi mais gordo, que ia depois dar para cortar e fazer um bom churrasco. Então, isso eles decidiram poupar, aquilo que eles consideravam bom. Mas percebe que aqui tem uma desobediência. Por quê? Porque a ordem foi, não poupe nada. A ordem foi explícita, os animais destrua. A ordem foi explícita do que deveria ser feito. E por isso que eu fiz o paralelo com a criança. Porque a criança está lá brincando e aí você diz assim, guarda os brinquedos. O que é que a criança faz? Pega um brinquedo, bota dentro da caixinha para guardar e tchau. Guardou os brinquedos, acabou, é isso. E a criança quer seguir a vida dela. E aí o pai, a mãe vai lá e diz, não, meu filho, eu disse para você guardar todos os brinquedos. Olha a bagunça que você fez. Aí a criança vai lá, pega mais 2 brinquedos, guarda mais 2... Tá vendo como é mãe, né? Obrigado, mãe. Pega mais 2 brinquedos, a criança, guarda mais 2 brinquedos e quer seguir. Não, já guardei meus brinquedos. Não quer obedecer. Aí o pai e a mãe vai lá, insiste mais uma vez. Meu filho, por favor, guarda esses brinquedos. Você não brincou, está na hora de guardar. Aí cria estratégia, né? Porque agora o pai tem toda uma estratégia para fazer o filho guardar o brinquedo. Filho, eu vou lhe dar 1 minuto. Vamos ver se você consegue guardar os brinquedos. Aí transforma numa brincadeira, faz lá uma brincadeira. Aí o filho vai o quê? Tenta guardar uns brinquedos, mas não guarda todos os brinquedos. E aqui o comportamento de Saul é muito parecido com o de uma criança quando decide não guardar os brinquedos. Ele simplesmente faz uma escolha de desobedecer. Essa é a escolha que Saul tem nesse momento, a partir da ordem que o Senhor havia dado através do profeta Samuel, que é uma escolha de desobedecer. E seguindo, então, no versículo 10, ele vai dizer assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Lamento ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. E aqui eu me lembrei de uma história de um amigo meu, que é basicamente o seguinte, tá? Então, aconteceu esse problema, houve um problema, e é importante que a gente tenha na cabeça da gente a palavra problema, porque no final das contas, quando chegar no final da mensagem, o que eu quero que a gente entenda é que a gente precisa parar de criar problema, que é o que Saul fez aqui. Mas quando chega nesse trecho em específico de Samuel, eu me lembrei da história desse meu amigo. Porque é o seguinte, ele trabalha fazendo evento e ele trabalha durante a madrugada. E certa vez a mãe dele estava me contando que toda noite, ele estava falando, né? Vê como é mãe. Que toda noite ela acorda para orar pelo filho dela. Toda noite ela acorda para orar pelo filho dela. E talvez, se você em algum momento, pai, mãe, já precisou, sei lá, que seu filho ficasse um tempo distante, fosse para um lugar, ou que ele fosse fazer uma prova, alguma coisa, muito provavelmente, você já se colocou em oração por esse seu filho. Aqui Saul não é filho de Samuel, não é essa relação. Mas Samuel, como profeta para o povo, tem um cuidado com aquele momento. E a partir do momento que Samuel recebe uma palavra do Senhor, o que ele faz é passar a noite orando, pensando, sofrendo sobre aquilo. Então,
Samuel está preocupado com Saul. Por quê? Porque Saul desobedeceu. E a gente sabe que a desobediência ela tem consequências. Então Samuel tem uma preocupação com o que vai acontecer. Quais são os próximos passos dessa história? E talvez, se aqui fosse uma série da Netflix, o episódio talvez parasse aqui. Então imagina comigo, você está lá assistindo a série, vai lá, ou talvez passasse na Record, né? Que é a Record que passa essas novelas evangélicas. Mas, enfim, você está lá assistindo, e aí quando chega no episódio onde Deus fala com Samuel, dizendo, olha Samuel, eu estou arrependido de ter feito Saul rei, ele me desobedeceu, aí que começa a ficar boa a história, o que é que faz? Entra uma propaganda, acaba o episódio, e aí a próxima temporada só daqui a 6 meses, e a gente fica curioso. Então a nossa curiosidade agora é, o que é que vai acontecer? O que é que esse Deus, que levou Samuel a consagrar Saul como rei, vai fazer com a sequência da história? Mas o bom da Bíblia é isso, né? Porque ela não para no meio do caminho. Então a gente pode ler e entender um pouquinho mais do que vai acontecer. Inclusive, é um privilégio que nós temos poder ler a palavra. E aí a gente vai para o versículo 12. Versículo 12. 1 Samuel 15, 12, que diz assim: De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois, voltando, passou e desceu a Gilgal. Então, Saul foi lá, guerreou, desobedeceu, guardou aquilo que ele achava de melhor, a riqueza, os animais, guardou isso, ele volta, ele vai ao Monte Carmelo, ele ergue uma estátua à própria honra, porque o ser humano tem essa mania, cada vez que ele conquista uma vitória, ele tem que erguer uma estátua à sua própria honra, ele tem que se colocar como o melhor, ele tem esse costume de manter o seu ego, mas a palavra continua. Versículo 13. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse, Bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. Veja o cara, veja a situação desse cidadão. Deus deu uma ordem, ele foi lá, desobedeceu. Aí o pai chega, imagina a criança, aí o pai chega. Meu filho, guardou os brinquedos? O que é que o filho responde? Guardei. Samuel nem falou nada, Samuel só chegou na frente de Saul. Sabe o que é que Saul disse para Samuel? Bendito seja você, eu obedeci a ordem que veio da parte do Senhor, eu sou obediente, aquilo que você falou eu obedeci. Mas a gente sabe qual é a verdade da história. E aqui entra aquele ditado que é maravilhoso, que todo mundo conhece. A mentira, ela tem o quê? Perna curta. Não adianta. E o melhor, minha gente, veja como é interessante. Antes de Saul decidir mentir para Samuel, o Senhor já tinha falado a Samuel o que é que tinha acontecido. Que ele estava triste. E a gente vai ver como essa mentira tem perna curta. Vamos seguir um pouquinho. Vamos agora para o versículo 14. Samuel, porém, perguntou, então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mungido de bois é esse que estou ouvindo? Samuel chegou lá para falar com Saul, e quando ele chega para falar com Saul, o que acontece? Ele escuta as ovelhas, ele escuta os bois, e ele já sabe o que é que está acontecendo ali. Então, mais uma vez, pensando no pai, na mãe que chega no quarto da criança, ela olha para aquilo e ela vê os brinquedos bagunçados, ela vê aquela bagunça. Ela diz, meu filho, como é que você está dizendo que guardou as coisas se está tudo aqui uma bagunça? Se está tudo bagunçado, se está tudo fora do lugar. Então, por mais que o ser humano tenha esse comportamento frequente e recorrente de desobedecer, a verdade é que nada ficará oculto ao Pai. Por mais que você tente esconder aquilo que aconteceu, nada ficará oculto ao Pai. Isso não significa que todos os nossos pecados serão expostos a todos. Mas o que significa é que nós temos um Deus que é tão cuidadoso, mas tão cuidadoso, que Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Porque, por exemplo, mulher vai tomar banho, aí o que acontece? Cai aquele bocado de cabelo, aí fica tudo preocupada. Meu Deus, meu cabelo está caindo, eu vou ficar careca, aí fica tudo preocupada. Até quando o seu cabelo cai, Deus sabe ainda quantos fios de cabelo você tem. Você não precisa pegar lá e contar quanto cabelo caiu para saber quanto tem. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele tem esse cuidado em todo o tempo. E por causa desse cuidado, é que Ele também observa a nossa desobediência. Deus não observa a nossa desobediência como, e talvez você tenha vivido isso, como um pai agressivo que está ansioso para dar uma lapada no filho. Um pai que está só esperando. Vai errar que eu vou dar uma lapada nele.
Deus não observa um filho, Deus não lhe observa a partir da expectativa de gerar mal na sua vida, mas Ele lhe observa a partir da expectativa de gerar cuidado na sua vida. E essa é a primeira lembrança que eu quero trazer, que é, apesar dos problemas que nós criamos, como Saul criou, Deus continua cuidando. Deus continua sendo Deus que cuida de cada um de nós. Apesar das confusões que nós fazemos na nossa vida, seja como indivíduo ou seja como sociedade no coletivo. Eu estou dizendo tipo assim, seja aquele problema que você criou no seu trabalho porque você estava com preguiça de fazer alguma coisa, seja aquele problema da sociedade, quando a gente toma uma decisão coletiva errada, quando a gente condena alguém, quando a gente pune alguém como sociedade, quando a gente cancela alguém, porque virou essa moda da internet de cancelar as pessoas, seja quando a gente toma uma decisão como essa coletiva, seja quando a gente toma uma decisão individual errada. Então, quando você fala de uma forma grossa com os que lhe cercam, seja quando você mente para alguém, naquela ideia de, não, eu vou só essa mentirinha aqui para me livrar. Seja quando você cria qualquer problema, isso pode alterar a sua percepção, mas a percepção de Deus em todo tempo é a percepção do Deus de amor. Em todo tempo, a percepção de Deus é a do Deus que cuida. Mas apesar de nós termos um Deus que cuida, a história da humanidade, desde o Gênesis, é marcada pelo quê? Pela desobediência. Não come o fruto, o ser humano vai e faz o quê? Come o fruto. Pensa, por exemplo, na história de José. Você tem um irmão, o que é que os caras fazem? Pega o irmão, joga, depois vende, cria problema. O comum do ser humano é criar problema. E talvez a gente não perceba isso na nossa vida, porque a vida está tão difícil que a gente acha que os problemas sempre são externos. É uma consequência do mundo, é porque o mundo é difícil que esse problema surgiu. Mas eu preciso dar essa dura notícia, meu irmão. Talvez você esteja criando problema. Talvez as suas ações gerem problemas. Para você, para os outros. E nós precisamos fazer essa reflexão de o que é que eu estou fazendo que está criando problema. O que é que eu estou fazendo que está criando problema no meu relacionamento? O que é que eu estou fazendo que está criando problema na sociedade? O que é que eu estou fazendo que está criando problema na igreja? O que é que eu estou fazendo que está criando problema no mundo? Porque o cristão, diferente da sociedade, ele não é chamado para criar problema. Ele é chamado para resolver problema. Um irmão da igreja que não está aqui hoje, o irmão Jeremias. Eu não sei se ele está vendo, cadê a câmera? Me ajuda aqui, vou marcando, vou olhar para essa daqui. Irmão Jeremias, você me mandou a pregação, eu demorei para assistir, mas eu assisti. E aí eu vou usar uma coisa que o missionário, que o pastor falou lá na pregação, mas só para você ver que eu assisti, demorei, mas assisti. Eu sou ruim de responder o WhatsApp, meu irmão, é péssimo. Ele me mandou a pregação, eu passei uma semana, não respondi, mas eu assisti. E nessa pregação, o pastor Pedro do Borelli fala assim, que o filho dele, 6 anos, a criança, perguntou para ele certa vez, porque naquela passagem da cura do paralítico, que os amigos descem o paralítico pelo telhado, onde é que estava a pessoa que consertou o telhado? Só para recapitular a história. Jesus estava numa casa, o pessoal abre o telhado, coloca uma pessoa para dentro, um paralítico, Jesus cura o paralítico. E a mente da criança, que é muito na frente da nossa, faz assim, e quem foi que consertou o telhado? Quem foi que arrumou esse telhado? E aí o pastor Pedro, ele diz assim, olha, eu não sei, porque não tem uma resposta na Bíblia para isso, dizendo quem é que consertou o telhado. Porque isso é criatividade de criança para fazer essa pergunta. Mas ele diz assim, olha, se eu pudesse deduzir, se eu pudesse refletir, seria aquele tipo de pessoa que é a pessoa que, quando encontra um problema, chega na situação. Então, quem consertou o telhado chegou no dono da casa e disse assim, relaxa, está comigo, eu resolvo, vou consertar o telhado, não precisa se preocupar. O cristão, meu irmão, ele não é quem cria problema, quem cria confusão, melhor dizendo. Ele é quem resolve, porque isso é sal da terra e luz do mundo. Quem fica querendo polemizar tudo, politizar tudo, gerar confusão, briga em todo o tempo, desavença. A palavra vai dizer que briga, confusão, não provém da parte do Senhor. Não provém da parte do Senhor. E isso não significa
passividade em relação às adversidades. Por quê? Vocês vão lembrar, quando decidiram fazer o templo quase que como uma feira, um mercado, o que é que Jesus faz? Jesus chega lá, Jesus briga, Jesus reclama, Jesus vira a mesa. Então o que eu estou dizendo aqui não é que, não, eu vejo um problema no mundo e eu só observo e paz e amor e vamos resolver, só observando, torcendo. Não, meu irmão, o cristão ele é chamado para participar da solução do problema. Mas isso só acontece se houver obediência. E a gente vai seguindo lendo o texto. A partir do versículo 15, vamos relembrar, tá? Então, Samuel chegou lá, ouviu a ovelha, ouviu o boi, ele perguntou para Saul. E aí vamos ver o que é que Saul diz, tá? E Saul disse: eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e do boi, para sacrificar ao Senhor teu Deus. E o restante nós destruímos por completo. Aqui tem uma coisa muito interessante. Deixa aí só um segundinho, Vitor, que é assim, ó. Reparem uma coisa que vai acontecer aqui, tá? Lá no começo diz assim: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas, e aqui tem a ideia do nós, mas nós separamos o restante para destruição. Qual é a ideia aqui que você precisa entender? Quando o problema acontece, quando a desobediência acontece, são os soldados, são os outros. Quem criou o problema não fui eu, foi o outro, os soldados, foram eles que trouxeram. Não sou eu, ele era o rei, ele era o líder. Mas o problema foi o outro, foi o soldado que criou esse problema. Mas quando acontece da maneira que deveria acontecer, então, por exemplo, quando acontece a destruição dos animais, como havia sido ordenado, somos nós. Então o ser humano tem essa mania. Quando é ruim, é o outro. Foi o outro que fez, não fui eu. Mas quando é bom, fui eu. Eu participei. E aqui exige um desafio, que é percebermos que os nossos comportamentos, sim, podem gerar coisas positivas, mas sim, também podem gerar coisas negativas. Não existe isenção de responsabilidade para aquilo que era sua responsabilidade. Quando eu digo pare de criar confusão, eu estou dizendo mais ou menos assim, ó. Se era seu papel e seu dever ensinar o seu filho que estudar é bom, se você não cumpre, não tem isenção de responsabilidade. Se era o seu papel e o seu dever obedecer o seu pai, a sua mãe, honrar o seu pai, a sua mãe, e você não cumpre, não existe isenção de responsabilidade. Não existe você dizer assim, não, mas porque o meu pai ele fez tal coisa de um determinado jeito, então quer dizer que eu também posso fazer errado. Não é assim que a banda toca. Não é assim que as coisas funcionam. Não existe isenção de responsabilidade para aquilo que é a sua responsabilidade, para aquilo que é a sua função. Imagina que você chega lá no seu trabalho, seu chefe lhe dá uma ordem. Olha, eu preciso que você pegue essa cadeira e coloque em cima dessa cadeira. Aí você, depois de um tempo, seu chefe volta e pergunta, e aí, filho? E aí, funcionário? Colocou a cadeira em cima da cadeira? Aí você olha para ele e diz assim, não coloquei porque o chão está limpo, porque a dona Maria, o seu José não limpou o chão. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Assuma a sua responsabilidade. Se você quer parar de ser problema para o mundo, você precisa assumir a sua responsabilidade. Aquilo que é função que lhe foi entregue. E é função que lhe foi entregue porque cada um de nós é um indivíduo singular. Redundância, mas enfim. Cada um é um indivíduo, cada um tem a sua singularidade. O que é que eu quero dizer com isso? Você podia ter nascido lá no tempo de Jesus. E aí a sua responsabilidade, a sua atribuição ia ser outra. Mas você nasceu nesse Brasil louco. Nesse Brasil cheio de desafio, necessidade, pobreza, corrupção. Você nasceu nesse Brasil. Você nasceu nesse Brasil onde é desafiador ter um emprego com dignidade. Você nasceu nesse Brasil onde é desafiador prover as coisas para sua casa da maneira correta. Você nasceu nesse Brasil onde é difícil viver de uma forma digna da palavra e digna do evangelho, onde é difícil
sei lá, mandar um filho para a escola e entender que educação vem de casa, lá é ensino. Você nasceu nesse país que tem essas nuances, que tem todas essas questões. E mais, você nasceu numa cidade como essa, a cidade de Maceió. Extremamente esquecida, nordeste brasileiro, afundando por causa de um crime. Você nasceu nessa realidade. Você nasceu nessa realidade onde você vê o turista chegando para ir para a praia, mas você precisa trabalhar e não tem tempo para ir aproveitar. Essa é a realidade onde você está inserido. Ou talvez a sua realidade seja diferente. Você nasceu num lugar onde você tem privilégios. Você tem permissões, coisas que lhe são dadas. Você tem oportunidades que outros não possuem. Mas a realidade é que você tem o quê? A sua singularidade. Você é dessa forma. E ou você assume a sua responsabilidade, ou você vai criar problema. Ou você assume a sua responsabilidade, ou você vai criar problema. E eu preciso dizer uma coisa que eu não ia dizer, mas eu tenho que dizer, que é assim. Pensando como é que eu digo para ser ok, pastor Técio depois não me mandar uma mensagem, mas ele não vai me mandar uma mensagem, não. É assim, ó, meu irmão. É um recado esse, sim, específico para os homens. E mulher não dê tapinha no seu homem, não, mas é assim, ó. Talvez nós, homens, sejamos criadores de muitos problemas. É comum na nossa realidade, por exemplo, brasileira, ouvir de pais que abandonaram seus filhos. Criou até um meme, né? Ah, meu pai um dia foi comprar cigarro e nunca mais voltou. É comum da realidade brasileira ouvir esse tipo de problema. E eu nem ia falar isso. Mas, por alguma razão, eu preciso lhe dizer, homem, assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. E é bom que hoje não tem, só talvez o Vitor, que é mais novo, mas o resto dos homens já são mais velhos. A gente não é mais criança. Menino, vamos parar de criar problema. Ou a gente resolve problema, ou a gente vai viver a vida toda como criança. E aí agora coletivo, tá? Não é só para homem, mas quem bagunça quarto e não arruma é criança. A gente precisa levantar de manhã e arrumar a cama. E eu não estou dizendo que todo dia você tem que fazer aquela cama perfeita, como o pessoal faz no exército. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que todo dia você precisa fazer todas as suas regras de atividades. O que eu estou dizendo é muito simples. Que é assim, todo dia você precisa tomar uma decisão. Ou você cria problema, ou você resolve problema. E tem muita gente no mundo decidida a criar problema. Tem muita gente no mundo que vai explorar, tem muita gente no mundo que vai agredir. Mas o chamado do cristão não é esse. O chamado do cristão é paz, amor, bondade, vontade de Jesus, caminhar em mansidão, retidão. O chamado de Jesus é quando lhe agredirem numa face, dê a outra face. Então nós escolhemos, ou nós criamos problemas, ou nós participamos da solução. E a palavra segue, versículo 19 agora. Essa daqui é aquela que todo pai quer falar, toda mãe quer falar. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos que fez o que era mal aos olhos do Senhor? É assim, ó. Meu filho, por que você não me obedece? Por que você não me obedece? Eu só fico imaginando minha mãe, quando eu era criança, ou semana passada, quando eu fui para o jogo, ela não queria que eu fosse para o jogo. Ela dizendo assim, por que você não me obedece? E ela fala bem assim mesmo, balançando assim a mão com raiva. Então assim, o que Samuel está dizendo aqui é assim, olha, por que você não obedeceu o que lhe foi dito? Você recebeu uma direção, você recebeu um comando e você deveria obedecer. E você não obedeceu. Eu não sei quem aqui já teve algum contato com o ChatGPT. Para mim ele é uma maravilha. Se você ainda não teve, se você ainda não sabe o que é, eu vou tentar explicar. É uma inteligência artificial, vou explicar mais fácil. É um robô onde você dá um comando no computador, no celular, e ele responde aquele seu comando. Então, por exemplo, você diz assim para ele, cria uma história sobre o CRB, seu maior time de Alagoas. Essa é fácil, é fato, caminho traçado. Mas, brincadeira. Você diz assim, cria uma história sobre cria uma história sobre um super-herói.
Você dá lá um comando para o ChatGPT, o ChatGPT vai lá e vai criar uma história sobre um super-herói. Ele vai obedecer aquele comando que você deu. E o ser humano é diferente, porque o ser humano não é máquina. Então, às vezes, você recebe um comando, uma direção, e você não executa porque você não é máquina. E essa é a segunda coisa que eu quero que você entenda. Nós somos chamados para a obediência. Mas, às vezes, nós vamos cair, nós vamos errar, porque nós não somos máquinas, nós não somos uma inteligência artificial. E nesse momento onde nós caímos, o que nós precisamos lembrar é que, quando Deus olha para a gente e diz assim, meu filho, por que é que você não obedeceu? Ele não está dizendo isso, dizendo assim, olha, você não obedeceu, morte, acabou sua vida e já era. Ele está dizendo assim, olha, meu filho, você não me obedece, seu comportamento não está legal. Se fosse uma professora na escola, marcando na agendinha ali, comportamento péssimo. Deus olha para você e diz assim, olha, seu comportamento não está legal. Mas o que eu tinha para fazer já foi feito. Eu já entreguei o meu filho em seu lugar para lhe redimir dos pecados. Agora você escolhe. Se você quer seguir como filho da desobediência ou filho da graça. Você escolhe qual é o caminho que você quer seguir. Você escolhe se você quer ser aquele que cria problema ou aquele que resolve problema. E aí, Samuel olha para Saul e diz, olha, por que você desobedeceu? Por que você desobedeceu? E aqui, deixa eu dizer só mais uma coisa, que eu também não ia dizer. Essa eu tinha censurado, mas essa eu vou dizer. Que é assim, ó, Saul, ele desobedeceu por uma questão muito específica e que é comum no cotidiano humano, que é, eu quero sair por cima, eu quero lucrar. Porque aquilo que não era bom, ele deixou para lá. Mas aquilo que era bom, o boi gordo, esse ele quis levar para casa. E muitas vezes, a gente se comporta dessa maneira. A gente desobedece porque a gente quer lucrar, a gente quer sair por cima do outro. Falava ontem para os adolescentes, a gente se comporta dessa maneira porque a gente só olha para o próprio umbigo. A gente não consegue levantar a cabeça e entender que tem gente no mundo que eu não sou o centro do universo. Última bolacha do pacote, a última Coca-Cola no deserto. Meu Deus, que maravilha. Não, meu irmão, não é assim. Se olhar para o seu lado, tem gente que tem necessidade, gente que vive a vida, tem desafios como você. Se a igreja aprender a viver coletivamente, ela vai parar de querer lacrar todo dia e ela vai se importar com o evangelho. Se a igreja aprender que a bondade de Deus é verdadeiramente boa e não morte, é vida, ela vai se preocupar em trazer vida e não morte para os outros. Versículo 20. E Saul disse, eu, porém, obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para destruição. Meu irmão, Samuel olhou para ele e disse, por que você desobedeceu? Por que você trouxe o que não era para trazer? Ele disse, não, eu obedeci. Quem errou foram os soldados. Continua para a gente, Vitor, por favor. Versículo 21. Porém, o povo tomou os despojos das ovelhas, principal das coisas deveriam ter sido destruídas. Vou ler na minha versão. Por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gileade. E Samuel disse, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se que a gordura de carneiros. Aqui é a penúltima coisa que a gente vai passar, que ele está dizendo assim, ó. Quem foi que disse para você que o que o Senhor... Porque é assim, ó, deixa eu recapitular para ficar mais fácil. Saul trouxe os animais, Samuel deu uma cobrança nele, o que é que ele joga? Não, mas eu trouxe para sacrificar para Deus. Eu trouxe para sacrificar para Deus. Em momento nenhum isso tinha aparecido antes, mas na hora que toma o aperto ali, aí ele diz, não, eu trouxe para sacrifício, eu trouxe para sacrificar. E aí Samuel responde, Samuel profeta, e o papel do profeta é especificamente esse, tá, meu irmão? É beliscar. O papel do profeta é dar essa provocada ali para ver, meu irmão, tá errado. E aí Samuel dá essa beliscada. Ele diz assim, quem foi que lhe disse que sacrificar é melhor do que obedecer? Quem foi que disse para a igreja brasileira que querer domínio, poder e espaço é melhor do que servir? Quem foi que lhe disse que ser multimilionário é melhor do que viver em amor? Quem foi que lhe disse que ocupar lugares onde você se torna visível é melhor do que ocupar lugares onde você se torna invisível enquanto resolve problemas? A provocação que Samuel está dizendo aqui é assim, olha,
vou adaptar para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Sacrifício talvez hoje para a igreja evangélica brasileira fosse como vir ao culto, fazer um esforcinho para Deus. Então, o que Samuel está querendo dizer aqui é assim, ó. Quem foi que lhe disse que vir ao culto no domingo é melhor do que obedecer a Deus no cotidiano? Quem foi que lhe disse que pegar a sua Bíblia e ler, como quem lê qualquer livro, é melhor do que viver uma vida em amor? E eu não estou dizendo que, não, eu vou deixar de ler a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é assim, ó. Todos esses rituais religiosos que a gente aprendeu são nada diante do prazer de obedecer a um Deus amoroso. A gente foi criado entendendo que o evangelho é não, 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 não. Mas o evangelho é, o homem é pecador, o homem é miserável, o homem está vivendo uma vida com ausência de retidão, mas Deus bondoso entregou o seu filho em amor. O evangelho é palavra de esperança e não de morte. Quem foi que lhe disse que viver uma vida que produz problema é melhor do que viver uma vida onde você é colocado como menor? O que é que eu quero dizer, tá? Quem foi que disse que ser servido é melhor do que servir? Porque imagina, olha que coisa linda. Eu prefiro 1000 vezes na minha carnalidade que alguém prepare um churrasco para me receber na sua casa. Inclusive, meu irmão, se alguém quiser preparar um churrasco, feijoada, lasanha, acho que esses 3 são os meus favoritos. Agora, se for peixe, não me chame não, que eu não gosto muito não. Eu não sei porque que eu... Enfim, né? É aquilo que eu disse. Deus me colocou aqui em Maceió, todo mundo come peixe, eu não como peixe, mas é a minha realidade. Mas, enfim, é melhor você ser convidado para um churrasco, chega lá, está tudo pronto, a mesa posta, refrigerante, sobremesa, tudo, já está tudo pronto lá, que nem foi aqui do lado. Você chegou, já estava lá a feijoada, já estava tudo pronto. Eu disse depois para a vida, só faltou o pagode. E eu soube que o pastor Tess tinha dito que ia aprender a tocar cavaquinho. Então, se isso for verdade, no próximo vai ter um pagode aí do lado. Brincadeira. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, é muito melhor você chegar num lugar e está tudo pronto, está lá para você ser servido, do que você ser a pessoa que vai preparar a comida, vai arrumar a mesa, vai receber as pessoas, vai no supermercado comprar as coisas. A gente colocou na cabeça da gente que é melhor ser servido do que servir. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer dizer que segue um Deus, um Cristo, o único Cristo, que escolheu servir ao invés de ser servido. Deus, em todo o poder, em toda a sua majestade, quando encarnou na terra, encarnou numa manjedoura, não tinha onde reclinar a cabeça e serviu todos aqueles que passavam por ele, repartia o pão. Mas a gente não, a gente quer o privilégio, a gente quer ser servido. A gente quer chegar em casa, sentar em casa, o jantar está pronto, o almoço está pronto e eu quero comer. Eu não quero botar a mão na massa e trabalhar. O que eu quero é assim, ó. Eu quero que o reino de Deus venha, como a oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade do Pai, mas eu quero que isso seja feito num passe de mágica. Eu não quero colocar a minha mão no serviço. Eu não quero fazer parte, eu não quero trabalhar para esse reino de justiça. Eu só quero que esse reino de justiça venha. Não é bem assim que a banda toca. Quando você fica parado, quando você fica sentado, sem participar, você também está criando um problema, porque você está sobrecarregando outras pessoas. E para a gente se aproximar do fim, a história vai ainda narrar um pouco do problema criado ali entre Saul e Samuel. Saul fica desesperado, diz, o Senhor vai me abandonar, rasga a roupa, ele fica desesperado. Acontece um bocado de coisa, mas a gente vai lá para o último versículo dessa passagem, de 1 Samuel, versículo 35, que diz assim, deixa eu tomar um copo de água, porque senão minha mãe vai dizer depois assim, levei água para você, você não tomou água. Me dê só um segundo, viu? Obrigado. Olha ela olhando ali para mim de cara feia. Estou ferrado. Mas diz assim, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 35. E Samuel, o profeta, não veio mais, vou ler aqui, até o dia em que morreu, nunca mais Samuel viu Saul, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor lamentou
ter constituído Saul rei de Israel. A última coisa que eu quero que a gente pense, meus irmãos, para fechar, é o seguinte. Para que você pare de criar problema, você precisa entender qual é o seu lugar. Porque assim, Samuel, por ordem do Senhor, por pedido do povo, é declarado rei. Depois que ele é declarado rei, ele desobedece. E Samuel, que foi quem ungiu Saul como rei, não volta a ver ele e o Senhor lamenta ter tornado Saul rei. Você precisa entender qual é a sua função, qual é o seu papel. Tem uma missionária que ela ficou muito famosa, chamada Ana Alzira. Você nunca ouviu falar sobre ela? Google, YouTube, Ana Alzira Nascimento. Você vai ouvir coisas grandiosas que ela está falando. E uma coisa que ela falou uma vez foi assim: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. O que eu quero dizer é, existe algo acontecendo, existe uma oportunidade para que a luz do mundo se levante contra as trevas, porque as trevas estão aí. Existe uma oportunidade para que a luz do mundo se levante contra as trevas. E você não foi chamado para fazer como Saul. Porque talvez um dia o Senhor tenha dito, olha, você deve seguir esse caminho. Esse é o seu papel, dessa forma você pode contribuir, dessa forma você pode ajudar. Não estou querendo romantizar, mas você pode cooperar para o reino. E o que é que Saul faz? Saul se comporta não como um rei em obediência ao Senhor. Ele vira as costas e desobedece. E por isso ele não torna a ver Samuel. E aqui tem uma importância muito grande, meus irmãos, porque é o seguinte, como eu comentei, o profeta é quem dava aquele beliscão. Quando Davi comete um pecado, Natan vai lá e... Opa, Davi, está viajando, perdeu o rumo das ideias. Então, o profeta tinha esse papel de dar orientação ao rei. Olha, o caminho é por aqui. A voz do Senhor aponta esse caminho. Então, o que está dizendo aqui é que Saul passa a governar sem a voz do profeta, que anuncia a voz de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer assim, talvez, se você viver essa vida desobedecendo a necessidade e o chamado da igreja para fazer a diferença no mundo, fique difícil você perceber a voz de Deus. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer as coisas do nosso jeito e vai descer uma voz sem que a gente tenha nenhum relacionamento com essa voz e vai apontar um caminho para que a gente possa seguir. Ah, não, eu vou lhe dizer agora como é que você vai resolver essa questão financeira na sua vida. Tcharam, uma voz mágica descendo, eu vou ler uma dica mágica no para-brisa de um carro, eu vou achar uma resposta mágica, alguém vai me mandar um vídeo que vai fazer todo sentido para a minha vida. Sem relacionamento não tem essa condição. Sem relacionamento não existe passe de mágica. Deus se comunica através de relacionamento. Pedro, você está dizendo que não pode acontecer de alguém me conhecer, não me conhecer, me encontrar, eu estar passando por um problema, essa pessoa trazer uma palavra, me trazer um direcionamento. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, olha, você tem duas opções. Ou você vai viver uma vida dependendo de que uma mágica aconteça, ou você vai depositar a sua vida na palavra. Ou você vai viver a sua vida jogado à sorte, ou você vai depositar a sua vida na palavra. Quem deposita a vida na palavra, resolve problema. Quem vive jogado à própria sorte, cria problema. Cria problema mentindo, espalhando fake news. Cria problema querendo aparecer mais do que os outros, querendo ocupar a função que não é sua. Quem não entendeu o chamado do Evangelho, cria problema. Quem reconheceu a bondade de Jesus, entendeu que quando Jesus desceu à terra, morreu numa cruz e ressuscitou, o que ele fez foi resolver seu problema. Um problema que era pecado, morte e fim da sua vida. Jesus desce, se entrega numa cruz, julgado como ladrão, injustiçado, mas no fim da história, ele faz como o homem que consertou o telhado. Está resolvido. E para fechar, meu irmão, ele faz como um pai. Um pai que olha a bagunça que o filho fez, mandou o filho obedecer 300 vezes, o filho não guardou nada,
Sabe o que é que o pai faz no final? O pai vai lá, ele mesmo pega o brinquedo, ele mesmo pega a bagunça e ele coloca no lugar. Ou você percebe que tem um Deus que já entregou seu filho na cruz para resolver um problema, ou vai ser problema atrás de problema. E não é fácil deixar de criar problema, não é fácil tentar não desobedecer, é difícil. Mas a porta é estreita, mas a recompensa é a presença do Pai, não tem nada mais precioso do que isso. Jesus tem uma solução para a sua vida, e eu não estou dizendo que essa solução é dinheiro, é riqueza, é poder. A solução é o próprio Cristo, que é amor. A solução da sua vida não é tudo que o mundo tem para lhe oferecer. É algo que já foi entregue na cruz. Nós somos chamados apenas a fazer uma coisa, que é aceitar esse bondoso amor, que apesar das nossas loucuras, porque a gente, ser humano é sem juízo, meu Deus do céu. Olha as coisas que a gente faz, olha o tanto de catástrofe ambiental que a gente causa, pela misericórdia. Olha o tanto de gente que a gente joga na pobreza. Olha o tanto de mulher sendo violentada. Olha o tanto de criança sendo abusada. Olha o caos que é esse mundo. A solução é uma. Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja tem o que nenhum político tem para anunciar. O político pode prometer um bocado de coisa. A gente está vendo aí, a eleição está chegando, eles vão prometer um bocado de coisa, mas a igreja tem o que nenhum deles tem. A igreja tem o que nenhum grande empresário tem. A igreja... E quando eu digo igreja, eu estou dizendo a coletividade cristã. Não acho que é privilégio da comunidade Batista Acolher dos batistas, tá? A igreja tem a oportunidade de proclamar o evangelho, que é graça, redenção e salvação. A gente vai orar nesse momento. Então eu queria que você pudesse ficar de pé para a gente orar diante do Pai. Senhor Deus, Pai bondoso, muito obrigado, Jesus, porque nós somos desobedientes, mas o Senhor é bom. Nós somos miseráveis, ruins, Jesus, misericórdia, mas o Senhor, Pai, o Senhor é um Deus bondoso. O Senhor cuida de nós apesar da nossa desobediência, Jesus. Pai, por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor manifeste a tua graça como um pai que arruma um quarto bagunçado de um filho. Nós te pedimos, Pai, que apesar dos nossos erros, o Senhor manifeste a tua graça, porque nós não queremos viver sem ouvir a tua voz. Pai, nós queremos deixar de ser aqueles que criam problema no mundo, porque temos sede de poder, vitória e lucro. E nós queremos ser aqueles, Pai, que manifestam o teu evangelho, que é bondade, graça e redenção, Pai. Pai, nós queremos te pedir que a igreja evangélica deixe de estar envolvida em tanto esquema de corrupção e que ela seja uma resolvedora de problemas que estão presentes na nossa sociedade. Pai, nós queremos te pedir para que os homens deixem de ser problemas nas suas casas, para que as mulheres deixem de ser problemas nas suas casas, Jesus. Mas para que o teu amor seja a luz da família, Pai. Pai, preserva esse bem criado pelo Senhor, Jesus. Pai, preserva a tua igreja em santidade. Pai, mas preserva a tua igreja de joelho aos teus pés. Pai, que quando o nosso coração for tomado pelo egoísmo, pela vontade de ser maior, nós nos lembremos do evangelho. Nós nos lembremos que o maior é o menor. Nós nos lembremos que nós somos chamados para servir e não para ser servidos. Jesus, nos afasta desse mundo ganancioso que quer nos fazer cada dia mais criar problema e nos aproxima da graça e da bondade de participar do que o Senhor tem feito. Jesus, não nos deixe sermos apenas espectadores. Faz do nosso coração o teu lugar e a tua morada, não só no domingo, na terça, no culto, mas no cotidiano onde pisarmos. Nós não somos, nós não seremos, Pai, pela tua bondade, aqueles que atrapalham a vida dos outros. Nós seremos aqueles onde as pessoas enxergam a tua bondade e o teu evangelho. Cuida de nós, Pai. Cuida do nosso pastor. No teu santo nome, Jesus. Amém.